Seven é um filme de 95 que conta com nomes gigantescos do cinema, como Kevin Spacey, Morgan Freeman e Brad Pitt. E ele é considerado até hoje um dos melhores roteiros já escritos, uma obra-prima narrativa que usa de recursos visuais e de roteiro para capturar exatamente o clima de uma cidade podre. Mas seria Seven perfeito? Vem comigo até o final desse vídeo que se você adorava esse filme ou ficou traumatizado com ele, eu tenho boas e más notícias para você. A má notícia é que eu posso vir estragar o filme se você gostou muito dele, ou até melhorá-lo, dependendo de como você enxergar o conteúdo desse vídeo aqui. Mas a boa notícia é que se você, assim como eu, também ficou meio traumatizado com o negócio da caixa, talvez isso tire um pouco do peso, que é o final do filme. E eu não tô falando aqui que Seven é ruim ou que Seven é mal escrito, na verdade eu custei acreditar que tinha encontrado um furo no roteiro. Mas a verdade é que eu encontrei e eu fico ao mesmo tempo feliz e triste comigo mesmo. Porque por mais que isso seja algo gratificante, agora um dos meus filmes favoritos tem esse gostinho amargo no final. Mas antes vamos dar aquela refrescada na memória para quem não lembra do filme. Seven conta a história do detetive Mills, interpretado pelo Brad Pitt, e do detetive Somerset, interpretado pelo Morgan Freeman. Somerset vai se aposentar em 7 dias e enquanto isso acontece, Mills está chegando para trabalhar na cidade que Somerset odeia. Então temos aquele bom e velho contraste de policial experiente, paciente e policial inexperiente, jovem, cheio de atitude, mas com pouca massa cinzenta. A ideia aqui é meio que simular um daqueles filmes policiais em que contrastam um tira novo com um tira que tá para se aposentar, só que com detetives e com um cenário horrível, de verdade. Porque a cidade nesse filme, meus amigos, é por isso que toda vez que se fala sobre Gotham vem Seven na cabeça. Pra que a gente precisa de um filme do Batman se já existe Seven? Pensa num lugar detestável. As pessoas são mal educadas, ninguém parece ligar pra ninguém. Até os lugares que eram pra ser aconchegantes causam um mal-estar esquisito de quando você tá num lugar estranho pela primeira vez e não conhece ninguém. É assim o tempo todo, e temos barulho, chuva constante, sons de conversas que não dizem nada, pessoas jogando coisas pelas janelas. É uma loucura, muito ruim mesmo. Mas mesmo assim, Mills decide ir pra aquele lugar, porque de algum modo ele não acredita que as pessoas sejam assim tão ruins umas com as outras e tem esperança no mundo. Ao contrário do Somerset, que já viu muita coisa horrível e que não tá lá muito afim de pegar como último caso o caso do serial killer do filme, que no começo não parece muito bem com um serial killer, parece só um crime lá que aconteceu e ninguém realmente liga pra isso, porque a cidade é tão podre que não dá, é coisa ruim demais o tempo todo. Então essas coisas passam meio que despercebidas. Mas a história segue e os crimes começam a ter relação, enquanto Mills e o Somerset continuam investigando e investigando, encontrando uma forte conexão com os 7 pecados capitais e por isso o nome do filme. Começando pela gula, seguindo da ganância, depois a preguiça e assim por diante, até que encontram um culpado meio que por acaso, por causa de um esquema que o Somerset tinha com o FBI, porque ele consegue rastrear perfis de cartões de biblioteca em um mundo pré-internet. Aí eles encontram um suspeito, temos uma perseguição, a coisa meio que muda de figura, o suspeito até liga pra dizer que teve que reajustar a agenda devido àquele contratempo, e o filme segue. Eles encontram mais 2 vítimas, uma punida pela luxúria e a outra pelo orgulho, então o suspeito se revela ao público faltando 2 vítimas para completar os 7 pecados capitais. O que é bem estranho ver ele se entregando assim, fazendo você imaginar que ele só se entregou para ficar famoso com os 2 últimos crimes cometidos. Mas então temos algumas cenas com discussões entre policiais e advogados, o suspeito faz uma proposta de mostrar onde estão as outras 2 vítimas, os policiais aceitam, eles dirigem até o meio do deserto e surpresa, as 2 últimas vítimas eram Mills e o próprio John Doe, o suspeito sob custódia interpretado pelo Kevin Spacey. E se você não assistiu ao filme, não devia nem estar aqui querendo saber de furos no roteiro, por isso eu fui altamente vago nas circunstâncias em que tudo aconteceu. Mas a partir de agora eu vou me aprofundar, então se ainda quiser continuar assistindo, mas não assistiu ao filme, saiba que tem uma revelação no final, que é claro que eu não vou falar aqui por motivos óbvios, mas que cerca o furo do roteiro, o deixando maior e mais visível. Com isso dito e com todos devidamente avisados, é o seguinte: John Doe é um homem louco, porém altamente metódico. Ele é inteligente, tem dinheiro, é inacreditavelmente insano e excepcionalmente paciente, chegando a esperar mais de 1 ano enquanto mantinha uma de suas vítimas vivendo na preguiça absoluta, quase em inanição, apenas pela punição do pecado capital. Esse cara planejou 7 crimes, 7 atos notáveis de crueldade que eram tão intrincados quanto bem estruturados em uma teia de pistas que só levavam a mais pistas e nunca a nenhum lugar de fato. John Doe tinha suas vítimas escolhidas a dedo, um homem obeso que foi vítima do seu próprio pecado, a gula, e que comeu até praticamente explodir, um viciado pederasta que foi livrado por seu advogado sujo, cada um vítima do seu próprio pecado capital, a luxúria que foi punida por usar o próprio pecado como meio de vida, uma profissão, a modelo que também sofreu pelo orgulho de ser bonita, eu acho, já que ela é uma das menos explicadas no filme. Todas essas pessoas foram punidas por meio de seus pecados capitais, todas elas, por mais que umas mais subjetivas que as outras, porém todas sofreram a punição de acordo com seus pecados. E finalmente temos as 2 vítimas finais, com uma terceira que foi só um adorno ou uma ferramenta se você preferir, mas que eu vou chamar de a caixa, e eu espero não ter que ser mais claro que isso para vocês entenderem. O grande problema aqui é esse: por que as 2 últimas vítimas foram escolhidas de modo tão arbitrário?
Por que a ira e a inveja foram escolhidas de modo tão aleatório por John, que seria, ele mesmo, a última vítima dos seus 7 crimes capitais, a cereja no topo da torta da loucura que ele queria jogar na cara da sociedade? Por que um cara tão calculista escolheria tão arbitrariamente Mills como sendo a vítima da ira? O que justifica esse ato tão impulsivo e inconsequente? Vamos pensar logicamente aqui, o cara decide cometer 7 crimes durante 7 dias daqui a 1 ano, certo? Ele decide de antemão quem serão as suas 7 vítimas, tanto é que já dá início ao plano com uma delas. Ele se mostra altamente calmo e tranquilo, usando o tempo como seu aliado enquanto manda fazer apetrechos sexuais complexos em lojas de gosto duvidoso, compra dúzias de latas de macarrão e até consegue ter livre acesso a advogados caros com a maior calma do mundo. Como é que esse ninja do mal, que nem impressões digitais tem, decide tão antecipadamente quem seriam as suas 7 vítimas 1 ano antes de começar o seu plano maquiavélico, mas deixa 2 para serem escolhidas só no último segundo? Então você pode estar pensando que na verdade John não escolheu Mills no último instante, que na verdade Mills já era a 6ª vítima dentre as 7 previamente escolhidas e tudo já havia sido arquitetado. Ok, mas se era isso mesmo, como é que ele tinha tanta certeza que aquele policial, o Mills, seria o investigador que seria designado para o caso dele? Como é que ele teria tanta certeza de que o Mills estaria lá e que ele seria o tempestivo, que agiria com fúria contra Joe depois da cena da caixa? Como é que ele pôde ter tanta certeza que não seria, no final de tudo, só o Somerset lá com seu jeito tranquilão? E como é que ele pôde lidar tanto com essa incrível falta de controle das últimas 2 peças da sua intrincada charada orquestrada com mais de 1 ano de antecedência? Esse pode não parecer um furo de roteiro à primeira vista, porque parece ser algo planejado. Mas não teria como ter sido planejado, porque são muitos fatores pouco ou nada controláveis. Na verdade, nenhum pouco controláveis, porque no começo do filme, Mills disse que acabou de ser transferido, o que é verdade. E um dia depois os crimes começam. Então como é que pode o John ter tido a certeza de que o Mills ia ser transferido exatamente para aquela cidade 1 ano depois que começou a preparar a vítima da preguiça? Como é que ele sabia que era o Mills que ia acabar investigando aquele caso junto com o Somerset? Como é que o John conseguiu prever coisas tão imprevisíveis assim? A resposta é que ele não previu. O que nos traz de volta a teoria de que ele decidiu no último minuto que Mills seria a 6ª vítima e ele a 7ª. E um bom argumento para isso é o seguinte: pode ser que o John tivesse 2 vítimas preparadas tanto para a ira quanto para a inveja. Pode até ser isso. E pode ser também que o negócio do FBI rastreando os registros de biblioteca da galera e o Somerset usando esse registro como uma forma de descobrir o suspeito de um jeito tão certeiro tivesse mudado os planos do John por ter sido a coisa mais imprevisível possível. Como ele mesmo diz na ligação pro Mills. Ele fala algo como: eu tive que adiantar a minha agenda devido ao nosso contratempo, alguma coisa parecida com isso, certo? Então provavelmente John já tinha 2 vítimas preparadas para o seu ato final. Porém aconteceu de Mills e o Somerset descobrirem onde ele morava e o forçaram a mudar os planos, o que fez com que John decidisse que ele seria a vítima da inveja, por ter tido inveja de Mills e da sua vida boa como esposa e tudo mais, e que ele seria a vítima da fúria de Mills, o 6º pecador. Parece uma boa teoria, mas ela tem um problema. Quando Mills e Somerset estão investigando a casa do John, eles encontram fotos deles mesmos, que foram tiradas pelo John disfarçado de repórter na cena do crime anterior. Fotos que mostram Mills sendo tempestivo e cometendo o pecado da ira contra John. E é claro que isso acontece antes de Mills e Somerset descobrirem onde o John morava, que teoricamente seria o motivo para o John ter mudado os planos. Mas se John foi realmente forçado a mudar os planos depois de Mills e Somerset descobrirem onde ele morava, por que é que ele já tinha tirado fotos de Mills em uma situação em que Mills cometia o pecado da ira? Não seria isso uma grande prova de que, na verdade, John planejou antecipadamente que Mills seria a 6ª vítima? Mas se é isso mesmo, voltamos ao problema anterior, porque como é que ele podia ter previsto que Mills ia ser transferido para aquela cidade onde ele já mantinha uma das vítimas há 1 ano atrás e já estava planejando dar início aos 7 dias de crime? Como podia John ter antecipado todos esses acontecimentos impossíveis de terem sido antecipados? De novo, isso é impossível. E mesmo que fosse possível, como John podia saber exatamente quem seria o encarregado daquele caso? Porque fica claro ao longo do filme que o Mills nem era para ter entrado nesse caso, só o Somerset. Então temos 2 grandes problemas aí que geram um enorme paradoxo. O primeiro problema é se a escolha de Mills como a 6ª vítima foi premeditada. Porque se foi, John precisaria ter um nível de controle muito maior do que realmente tem ao longo do filme. Ele teria que já conhecer o Mills, teria que ser o responsável direto pela transferência dele para aquela outra cidade. E não só isso. Ele precisaria ter o controle de quem ia investigar aquele caso e tinha que dar um jeito de não ser só o Somerset, porque com certeza o Somerset não cometeria o pecado da ira. E isso inviabilizaria o plano todo. Mas mesmo se John tivesse todo esse controle, que sabemos que ele não tem, ele ainda precisaria contar com a imensa sorte de que a polícia aceitaria a proposta dele ser escoltado exatamente na hora que propôs, para ser levado exatamente pelos policiais que queria que o levassem até uma zona específica indicada por ele para dar o desfecho perfeito ao seu plano perfeito. E sendo uma pessoa assim tão metódica, não seriam variáveis demais a serem adicionadas a um plano que já deveria ter sido esquematizado perfeitamente durante todo o último ano? É muito
muito difícil de acreditar que algo assim pudesse acontecer. E o outro problema é se foi uma coisa de última hora. Se isso foi planejado só depois que o Mills e o Somerset descobriram onde ele morava e apareceram lá batendo na porta dele. Porque se por acaso John já tivesse escolhido as duas vítimas anteriores e só estava preparando os próximos dias para cometer os crimes, por que é que não haviam fotos dessas próximas duas vítimas na casa dele? Ou pelo menos indícios que levavam até essas vítimas? Eles dão a desculpa que tinha coisa demais para ser analisado. Tudo bem, mas isso é muito estranho, considerando alguém que guardava o souvenir de cada crime cometido. Fora que também foram encontrados indícios da vítima da luxúria no apartamento dele. Então era algo esperado. Mas ignorando o que é apenas estranho e pensando só no factual, digamos que John decidiu que ele seria a vítima da inveja e que Mills seria a vítima da ira só depois desse acontecimento. Que só depois de ser descoberto por Mills e Somerset, ele tenha decidido usar a esposa do Mills como ferramenta para fazer com que o Mills despertasse a própria ira para tornar John a vítima da inveja e fechar o ciclo dos 7 pecados capitais. Se isso foi decidido de última hora, então por quê? Por que John se disfarçou de repórter e foi lá tirar foto do Mills? Inclusive, uma cena onde a ira de Mills era destacada. Isso é um grande indício de furo de roteiro. Essa cena da foto na escada. Porque se foi isso mesmo, se o John decidiu de última hora abandonar todo o seu plano original, seja lá qual fosse, e escolheu seguir pelo caminho das variáveis incertas, por que motivos ele tirou aquelas fotos? Não faz sentido. Então, pensando friamente, das duas uma, ou existiam duas vítimas preparadas que foram deixadas de lado e no fim foi tudo uma grande mudança de plano de última hora, o que é altamente contraditório levando em conta o perfil psicológico de John, as grandes variáveis incertas e as inexplicáveis fotos na escada, ou o Mills foi escolhido de antemão por John, o que também é altamente improvável devido à própria construção do personagem, baseada em controle e planejamento absoluto, e a variáveis impossíveis de terem sido manipuladas por John no decorrer da trama. Enfim, eu acho que a conclusão desse vídeo é que não tem conclusão. Que furos no roteiro geralmente existem, geralmente as pessoas não dão muita bola pra eles, porque no final o filme é excelente, independente desses pormenores. Você pode, por exemplo, ignorar isso tudo e pensar que foi tudo uma grande coincidência desde o começo, ou que as ações do John eram tão loucas que no final não fazia sentido mesmo, e que ele tinha decidido fazer o que fez com o Mills simplesmente porque ele era um doido varrido mesmo, e ainda conseguiria aproveitar Seven, que com certeza continua sendo um dos melhores filmes que eu já assisti na vida. Mas e aí, o que você acha? Que John decidiu que Mills seria a sexta vítima desde o começo do plano? Ou que Mills foi escolhido de última hora e que todo o ato final do filme foi movido pelo poder da conveniência? Se tiver alguma coisa para contribuir aqui, a seção de comentários é o lugar certo, porque eu realmente não consigo tirar isso da cabeça e acredito que quem gosta do filme tanto quanto eu, também não vai conseguir parar de pensar nisso. Então por hoje é só, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!